O telefone de Marcus Vibro enquanto ele cortava o rodape. A lâmina ainda estava girando. Ele Peru no meio do corte. O zumbido de Sarah preenchendo a sala enquanto ele a mensagem da escola. Duas frases. Sem explicação. Zoe neo avancara. Recomendamos alternativas. Colocação. Ele leu novamente. Então, uma terceira vez. Nada mudou. Marcos ficou ali na casa de um estranho, com serragem pairando no ar, percebendo que algo acabara de ser decidido sem ele. Não discutido, não questionado, decidido. A reunião confirmou isso. Zoe era brilhante, disse o diretor. Excepcional até, mas disruptiva, curiosa de maneiras que o currículo não permitia. À frente de seus colegas de maneiras que deixavam os adultos desconfortáveis. Achamos que ela seria mais feliz em outro lugar. Marcos ouviu o que ela não disse. Sua filha não pertence aqui. E nós terminamos de tentar fazer espaço. Ele saiu com uma pasta fina e uma compreensão mais profunda. O sistema acabara de rejeitar sua filha. O que Marcos ainda não sabia era isso. Essa mensagem não era o fim do futuro de Zoe. Era o momento em que tudo se abriu. Marcos sentou-se em uma cadeira de plástico que havia sido projetada por alguém que nunca havia realmente sentado em uma cadeira, segurando uma pasta tão fina que era quase translúcida. Dentro estavam as notas de teste de Zoe de 3 meses atrás e uma carta que dizia, em uma linguagem burocrática educada, que sua filha não avançaria para a 5ª série. Ela era inteligente. A carta deixou isso claro. Mas a escola tinha preocupações, questões comportamentais, desafios de integração social, uma tendência a trabalhar à frente do currículo. Tradução. Sua filha não se encaixava nas linhas e colunas organizadas da educação pública em um distrito que havia parado de investir em qualquer coisa, exceto em testes padronizados. A diretora, Sra. Hawthorne, sentou-se à sua frente em uma mesa que era ligeiramente alta demais, um movimento de poder tão óbvio que era quase engraçado. Ela tinha cabelo prateado e o tipo de maquiagem cuidadosa que sugeria que ela passava as manhãs se preparando para o julgamento em vez de ensinar crianças. Achamos que Zoe pode se beneficiar de uma recuperação de verão, estava dizendo a Sra. Hawthorne, para ajudá-la a se recuperar socialmente. Se recuperar, como se a genialidade fosse um déficit. Marcos não discutiu. Discutir nunca havia mudado nada para ele. Ele acenou com a cabeça, pegou a papelada e saiu. Ele era um empreiteiro. Construía decks, reformava cozinhas, consertava casas que pessoas ricas queriam vender. Ele trabalhava com as mãos, as costas e sua capacidade de chegar na hora, que aparentemente era uma qualidade mais rara do que qualquer um admitiria. O trabalho era constante, mas sazonal. Ele ganhava o suficiente para manter Zoe com roupas decentes e o apartamento em um bairro onde os tiros não a acordavam na maioria das noites. Naquela noite, Zoe perguntou sobre a reunião. A escola acha que você deveria ir ao acampamento de verão, disse Marcos, mantendo a voz neutra. Zoe, que tinha 10 anos e as maçãs do rosto altas da mãe e os olhos sérios de Marcos, olhou pela janela do apartamento no 2º andar. Ela podia ver o estacionamento e, além dele, a rua onde crianças da sua idade se agrupavam, tendo conversas que ela não entendia. Eu não quero ir ao acampamento, disse Zoe. Eu sei, querida. Eu quero ir para uma escola de verdade. Marcos não tinha uma resposta para isso. Na manhã seguinte, Marcos estava trabalhando em uma reforma em uma parte da cidade que ele raramente entrava. Era o tipo de bairro onde as casas não precisavam ser reformadas porque nunca tinham sido quebradas em primeiro lugar. O lugar era uma casa colonial dos anos 1970, de propriedade de uma mulher chamada Patricia Okonkwo. Ela era uma cineasta documental, Marcos aprendeu, embora não soubesse exatamente o que isso significava. Ela conversou com ele enquanto ele instalava novas molduras de gesso em seu escritório. Você é daqui? Patrícia perguntou, segurando uma xícara de café que provavelmente custava mais do que Marcos ganhava em 1 hora. Cresci ao sul, Marcos disse, focando no ângulo da moldura.
Moro ao sul daqui agora. Você tem família? Marcos não era o tipo de pessoa que compartilhava informações pessoais com clientes, mas algo no tom de Patrícia, curiosidade genuína em vez de uma conversa educada, fez com que ele respondesse. Filha, ela tem 10 anos. Patrícia colocou seu café para baixo. Ela olhou para o rodapé que Marcos estava instalando, que estava perfeito. Preciso. O tipo de trabalho que revelava caráter. Qual é o nome dela? Zoe. É um nome bonito. Ela está na escola? Marcos contou a ela sobre a reunião. Ele não sabia por quê. Mas Patrícia ouviu de uma maneira que sugeria que ela realmente estava ouvindo o que ele estava dizendo, não apenas esperando a sua vez de falar. O que Zoe quer fazer? Patrícia perguntou. Aprender, Marcos disse. Na verdade, aprender. Não apenas ficar parada e fazer testes. Patrícia ficou quieta por um momento. Então ela disse. Minha fundação trabalha com escolas no distrito. Nós financiamos programas alternativos. Qual é o principal interesse da Zoe? Marcos teve que pensar sobre isso. Zoe tinha interesses em tudo, mas quando ele a observava, ela parecia mais absorvida quando estava resolvendo problemas. Ela se sentava com um livro sobre programação ou matemática ou física, e ela desaparecia nele de uma maneira que parecia paz. Ela gosta de como as coisas funcionam, disse Marcos finalmente. Porque as coisas funcionam. Patrícia acenou lentamente com a cabeça. Quero ajudar. Marcos imediatamente sentiu as paredes se levantarem. Ajudar era uma palavra que vinha com condições. Ajudar significava dívida. Ajudar significava dever algo a alguém. Eu agradeço, disse Marcos com cuidado. Mas estamos bem. Não estou oferecendo caridade, disse Patrícia. Ela disse isso de uma forma que o fez acreditar. Estou oferecendo uma conexão. Minha fundação tem uma parceria com uma escola experimental do outro lado da cidade. Eles não fazem notas. Eles não fazem testes padronizados. Eles fazem algo diferente. Acho que a Zoe pode se encaixar lá. Ela pegou o celular e digitou algo. Minha colega, a doutora Ama, coordena o programa. Ela está esperando sua ligação amanhã. Ela vai querer conhecer a Zoe. Marcos pegou o número de telefone. Ele não ligou no dia seguinte, nem no dia seguinte a esse. Ele segurou o número como um segredo, algo que existia na possibilidade, mas ainda não na realidade. Foi Zoe quem mudou isso. Ela encontrou o número em um pedaço de papel na bancada da cozinha. O que é isso? Ela perguntou. Uma mulher para quem trabalhei achou que você poderia gostar de uma escola diferente. Posso ligar para ela? Marcos queria dizer não. Ele queria proteger sua filha da decepção de algo que não daria certo. Mas ele reconheceu esse instinto como o mesmo que o mantinha pequeno, e pensou no que queria que Zoe se tornasse. Sim, ele disse. Você pode ligar para ela. A doutora Ama Azante era uma mulher na casa dos 60 anos com dreadlocks grisalhos e o tipo de voz que fazia você ouvir. Sua escola estava em um armazém convertido que cheirava a tinta e possibilidade. Quando Marcos e Zoe chegaram para a visita, a primeira coisa que Zoe notou foi que não havia mesas voltadas para um professor. Em vez disso, havia grupos de mesas, algumas com computadores, algumas com materiais de arte, algumas com livros e cadernos espalhados, como se as pessoas que os usavam tivessem acabado de se afastar para beber água. Chamamos isso de modelo de descoberta. Dr. Ama estava explicando a Marcos, mas ela olhava para Zoe. Os alunos identificam problemas que querem resolver. Nós fornecemos recursos e mentoria. O aprendizado emerge do trabalho, não o contrário. E quanto aos testes padronizados? Marcos perguntou. Ele tinha que perguntar. Era a linguagem que seu mundo falava. Não participamos, Dr. Ama disse simplesmente. Medimos o crescimento através de portfólios, através de projetos, através de competência demonstrada, não através de uma única métrica. Zoe já estava se movendo pelo espaço. Ela havia se aproximado de uma mesa onde 2 adolescentes estavam trabalhando em algo que parecia um pequeno robô. Ela os observava, fazendo perguntas que Marcos não conseguia ouvir de onde estava. A mensalidade é... Dr. Ama mencionou um número que fez o peito de Marcos apertar.
Minha fundação cobre 90% para alunos em quem acreditamos. Dr. Ama continuou. Zoe seria uma dessas alunas. Seu custo seria mínimo. Marcos observou o rosto de sua filha enquanto ela se inclinava para olhar a fiação do robô. Ela parecia alguém que havia aprendido a respiração e finalmente podia exalar. Por quê? Marcos perguntou. Por que você faria isso? Dr. Ama ficou em silêncio por um momento. Porque eu já fui uma Zoe. Eu queria entender como as coisas funcionavam. E eu tinha pessoas que acreditavam que minhas perguntas importavam. Eu tinha pessoas que não tentavam me fazer menor para caber em seu sistema. Estou tentando ser isso para os outros agora. Ela olhou diretamente para ele. E porque eu vejo algo nela que o mundo tentará diminuir, meu trabalho é impedir isso. Zoe começou na escola de descobertas em setembro. Durante o primeiro mês, Marcos esperou que algo desse errado. Ele passou toda a sua vida sabendo que coisas boas eram temporárias, que algo estava sempre prestes a quebrar. Mas nada quebrou. Zoe era diferente. Não mudada, mas desbloqueada. Ela chegou em casa animada de uma maneira que era estranha para ela. Falou sobre seu projeto. Ela estava construindo um sistema de filtragem de água para um bairro que tinha poços contaminados. Ela estava aprendendo química, engenharia e políticas ambientais, mas não porque isso estava em um teste. Ela estava aprendendo porque precisava disso para resolver um problema que lhes importava. Patrícia Okonkwo passou pelo apartamento uma noite. Ela havia se tornado uma espécie de presença regular em suas vidas, aparecendo com comida para a viagem ou perguntando como estava o progresso do projeto de filtragem. Ela tratava Zoe como uma pessoa com ideias reais, em vez de uma criança a ser gerenciada. Naquela noite, ela trouxe notícias. Estou trabalhando em um documentário sobre desigualdade educacional, disse Patrícia, colocando a comida de um restaurante que tinha toalhas de mesa de verdade. Quero apresentar a Zoe, sua história, sua escola, o que ela está construindo. Isso é algo que você estaria disposta a fazer? O primeiro instinto de Marcos foi não. Ele não queria atenção. A atenção era perigosa. A atenção era o que fazia você ser notado. E ser notado nunca havia sido seguro para pessoas que pareciam com ele. Mas Zoe, que tinha 10 anos e entendia coisas que ele ainda estava aprendendo, disse: Papai, você disse que eu deveria fazer coisas que importam. Então ele disse sim. As filmagens do documentário foram feitas ao longo de 3 meses. Patrícia foi cuidadosa e presente. Ela filmou Zoe trabalhando, entrevistou a doutora Ama, conversou com os outros alunos sobre o que estavam aprendendo. Mas ela também filmou Marcos. Ela o filmou trabalhando em uma reforma, suas mãos precisas e deliberadas. Ela o filmou e a Zoe cozinhando o jantar juntas. Ela filmou a beleza ordinária da vida deles juntos. Quando o documentário estreou em um festival de cinema, ele tinha um título: As perguntas que ela fez. O impacto foi imediato e estranho. Veículos de mídia noticiaram. Think tanks de educação citaram. Os pais começaram a solicitar a admissão na escola do Dr. Ama. Mas, mais importante, escolas que estavam operando com o modelo de testes padronizados começaram a questionar se essa era realmente a melhor maneira. Para Marcos, o impacto foi diferente. Ele começou a receber ligações. Outras famílias que haviam visto o documentário queriam contratá-lo especificamente. Não apenas pelo seu trabalho, embora comentassem sobre isso. Eles queriam contratá-lo porque o haviam visto em um documentário, o que significava que achavam que entendiam algo sobre ele. Uma dessas famílias era a dos Mitchells. Eles queriam uma reforma completa da cozinha. Queriam discutir isso com Marcos durante o jantar. Ele se sentou à mesa deles. Um longo pedaço de madeira recuperada que provavelmente custou mais do que seu aluguel mensal, e ouviu-os falar sobre suas vidas. A esposa era advogada. O marido trabalhava em finanças. Eles tinham uma filha, Emma, que tinha 8 anos. Vimos o documentário, disse a esposa, Jennifer. Ficamos impressionados com a relação entre você e Zoe. Como você claramente a apoia em seguir seu próprio caminho, em vez de forçá-la a se encaixar em um molde. Marcos se mexeu em sua cadeira.
Ele não sabia como responder às pessoas que falavam sobre sua paternidade como se fosse uma filosofia, em vez do simples resultado de amar sua filha e querer o melhor para ela. Estamos procurando alguém para orientar Emma, disse o marido, David, de forma direta. Ela está interessada em arquitetura e design. Nos perguntamos se você estaria disposto a mostrar a ela como você aborda seu trabalho. O que você considera ao construir algo. Marcos quase disse não. Mas então ele pensou sobre o que Patrícia havia dito a ele. Sobre conexões. Sobre como todos mereciam alguém que acreditasse neles. Sim, ele disse. Eu posso fazer isso. Emma Mitchell começou a ir aos seus locais de trabalho todos os sábados. Ela era séria e curiosa, da mesma forma que Zoe havia sido antes da escola regular começar a ensiná-la a duvidar de si mesma. Marcos lhe mostrou como ler plantas, como pensar sobre fluxo e função e as estruturas ocultas que sustentavam as coisas. Ela era uma aprendiz rápida. No final do verão, Emma entendia paredes de suporte e design de armários melhor do que a maioria dos contratantes. Mas, mais importante, Marcos a viu começando a acreditar que poderia entender qualquer coisa se fosse curiosa o suficiente. Um dia, perto do final do projeto da cozinha Mitchell, David puxou Marcos para o lado. Eu quero te contratar para consultar sobre algo maior, disse David. Ele puxou uma pasta. Estamos trabalhando com um grupo de arquitetos para projetar um centro comunitário para um bairro que tem sido negligenciado. Precisamos de alguém que entenda como essa comunidade realmente vive e trabalha. Alguém com uma visão real. Eu sou um empreiteiro, disse Marcos. Não um arquiteto. Não, concordou David. Você é alguém que entende como construir algo funcional. Isso vale mais do que um diploma em alguns casos. Marcos foi trazido para o projeto, não como um consultor que estava lá para concordar com os arquitetos, mas como uma voz que fazia perguntas que eles não haviam considerado. Por que a cozinha em um centro comunitário ficava voltada para longe do espaço de convivência? Você não gostaria de ver as pessoas para quem estava cozinhando? Por que os banheiros estavam em um canto? As famílias não precisariam de algo mais próximo da área das crianças? Suas perguntas eram simples, mas mudaram a forma como o espaço foi concebido. Um ano após a estreia do documentário, houve uma cerimônia de inauguração do novo centro comunitário. O prefeito veio. A imprensa local compareceu. Mas o que Marcos percebeu foram as pessoas do bairro que vieram porque foram ouvidas no processo de design. Porque alguém lhes havia perguntado o que precisavam em vez de decidir por elas. Zoe também estava lá. Ela agora tinha 11 anos, mergulhada em seu projeto de filtragem, que havia se expandido para incluir testes de qualidade da água para 5 bairros diferentes. A escola da doutora Ama havia apresentado seu trabalho em uma conferência de educação. Programas de faculdade já estavam entrando em contato. Patrícia estava filmando novamente, capturando a inauguração, mas também os momentos mais tranquilos. Marcos e Zoe juntos, olhando para o prédio. Emma Mitchell, passando com seus pais, apontando as decisões de design que vieram de conversas com a comunidade. Mais tarde, quando a maior parte da multidão havia se dispersado, a doutora Ama encontrou Marcos na cozinha do centro comunitário. Eu queria que você soubesse de uma coisa, ela disse. Zoe provavelmente não vai se lembrar disso, mas eu te conheci da mesma forma que você conheceu a Patrícia. Eu estava lutando. Eu tinha essa visão de um tipo diferente de escola, mas não conseguia financiá-la. E alguém acreditou em mim o suficiente para fazer a conexão, para me apresentar a alguém que pudesse ajudar. Ela olhou ao redor da cozinha. Essa pessoa não está mais aqui, mas ela me ensinou algo. Essa conexão é o recurso mais valioso que temos, mais do que dinheiro, mais do que credenciais. Acreditar em alguém e depois conectá-lo às pessoas certas, isso muda tudo. Marcos não sabia o que dizer. Estou dizendo isso porque quero que você saiba o que está fazendo, continuou a doutora Ama. Você não está apenas construindo um centro. Você está modelando para Emma e para Zoe como é levar seus talentos a sério. Deixar outras pessoas verem seu verdadeiro eu. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se esconder.
Você está mostrando a eles que é possível ser visível e seguro ao mesmo tempo. 2 anos depois, Marcos foi convidado a falar em uma conferência nacional de educação. Ele, um contratado que havia abandonado a faculdade. Mas eles queriam ouvir dele sobre o que ele havia aprendido com o documentário, com o trabalho com Zoe, com a sua perspectiva no design do centro comunitário. Ele quase recusou. Mas Zoe disse: "Papai, você disse que eu deveria fazer coisas que importam." Ele estava aprendendo a ouvir sua filha. O discurso foi simples. Ele falou sobre como a luz de Zoe na escola regular foi se apagando e, em seguida, como ela voltou a brilhar quando lhe foi permitido ser curiosa. Ele falou sobre como os arquitetos projetaram um espaço que não funcionava para as pessoas que o usariam, porque não perguntaram a essas pessoas o que elas precisavam. Ele falou sobre como ser visível, realmente visível, com seu eu real, sua perspectiva real. Era aterrorizante, mas também era assim que você mudava as coisas. Ele falou sobre uma mulher chamada Patrícia, que viu algo nele e acreditou que valia a pena desenvolver. Sobre o Dr. Ama, que fez o mesmo por Zoe. Sobre como o mundo mudou não por grandes gestos, mas por pessoas decidindo que outras pessoas importavam. Após o discurso, as pessoas queriam contratá-lo, para consultoria, para palestras, para construir projetos. Mas Marcos recusou a maioria delas. Ele ainda queria construir com as mãos. Ele ainda queria estar presente para Zoe da maneira que importava, aparecendo, sendo constante, deixando-a se tornar quem ela estava se tornando. O que ele fez foi seletivo. Ele trabalhou em projetos que serviam comunidades. Ele orientou pessoas como Emma, mostrando a elas que inteligência, curiosidade e disposição para aprender poderiam levá-las mais longe do que credenciais jamais poderiam. Zoe, aos 13 anos, estava sendo recrutada por universidades para participar de projetos de pesquisa. Ela estava construindo sistemas de filtragem que estavam sendo instalados em comunidades com contaminação de água. Ela estava se tornando o tipo de pessoa que resolveria problemas que importavam. E quando as pessoas perguntavam como ela chegou até ali, ela dizia: "Meu pai me mostrou que você não precisa se encaixar no sistema. Você só precisa encontrar as pessoas que acreditam que suas perguntas importam." Certa noite, Marcos estava na cozinha do apartamento em que ainda moravam, porque não havia razão para sair. Ele estava preparando o jantar enquanto Zoe trabalhava em seu último projeto na mesa. Ela estava mais velha agora, mas ainda séria, ainda curiosa sobre como as coisas funcionavam. "Papai", ela disse, "você acha que aquele homem na minha antiga escola algum dia percebeu que estava errado sobre mim?" Marcos ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia se a Sra. Hawthorne alguma vez pensava em Zoe ou se ainda estava tentando encaixar crianças em caixas que nunca foram feitas para elas. "Eu não sei", ele disse finalmente. "Mas isso não importa. Você sabe quem você é. E isso importa mais do que o que qualquer outra pessoa pensa." Zoe assentiu, já voltando ao seu trabalho. Marcos olhou para sua filha. Essa humana notável que havia surgido de sua decisão de se manter firme, de dizer não a sistemas que não a serviam, de acreditar que havia outro caminho. E ele entendeu algo que levou muito tempo para aprender. Se levantar nem sempre é barulhento. Às vezes é silencioso. Às vezes é apenas aparecer e ser real. Às vezes é acreditar em seu filho tão completamente que eles não podem deixar de acreditar em si mesmos. Às vezes é a coisa mais poderosa que você pode fazer.